Olá, bom dia ou boa tarde. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os povos hebreus. Vamos dar a sequência direitinho dos povos da antiguidade. Já vimos os povos da Mesopotâmia, já vimos os egípcios, que ali fazem parte do que a gente chama região de crescente fértil, os mesopotâmicos e os egípcios. E agora nós vamos falar dos povos hebreus. E a grande marca dos povos hebreus é justamente o monoteísmo. Então, vocês vão se deparar com um povo que vai inaugurar o monoteísmo. Até então, todas essas civilizações que vocês viram, na verdade, elas tinham como base religiosa o politeísmo, que é a crença em vários deuses. Os hebreus não, os hebreus vão praticar o monoteísmo. E a gente vai entender direitinho essa história e como é que vai surgir o monoteísmo. Gente, é preciso que agora a gente entenda a respeito de localização. Então, os povos hebreus, eles se localizaram a princípio na região da Mesopotâmia. Então, eles praticamente conviveram com os sumérios, eles habitavam uma das cidades-estados sumerianas. E aí surge um homem que tem uma missão de levar esse povo à terra prometida, que primeiro é Abraão e depois Moisés. A base é a agricultura, mas e esses povos têm como base econômica o pastoreio. Então, assim, mais do que a agricultura, é o pastoreio porque eles estavam sempre localizados em região um pouco fértil. Quando eles habitavam a região da Mesopotâmia, uma das cidades-estados dos Sumérios, na verdade existia de fato a agricultura, era próspera a agricultura, mas não foi o caso durante todo esse tempo. Por isso que a gente diz que a base econômica está entre pastoreio e agricultura. O que nós sabemos sobre os povos hebreus? Qual é a principal fonte de pesquisa? A Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, existe essa primeira parte da Bíblia que é chamada de o Pentateuco. Pentateuco significa 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, na verdade. Que aí é composto pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, independente se a Bíblia é evangélica ou católica. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, na verdade, eles vão compor a Bíblia dos Hebreus, o livro sagrado dos Hebreus, que é chamado de Torá, tá certo? Que é diferente da Bíblia dos cristãos. A Torá, por exemplo, só possui esses 5 livros. E está contido nesses 5 livros da Bíblia a narração da história dos hebreus. Então, assim, a principal fonte para os pesquisadores, para os historiadores, é a Bíblia Sagrada, que conta a história, narra a história dos hebreus desde o primeiro livro, em Gênesis, até Deuteronômio. E essa história ela é contada a partir dos povos hebreus que estavam sendo escravizados no Egito e que foram levados à Terra Prometida por meio de, a princípio, por meio de Abraão e depois por meio de Moisés. A história dos hebreus ela é contada a partir dos primeiros patriarcas, que o primeiro deles, inclusive, é Abraão, que é o que faz esse caminho, é aquele que tira os povos hebreus da região da Mesopotâmia e os leva até a terra prometida por Deus, que no caso é Canaã, que fica na Palestina. Quando esses povos se fixam em Canaã, o que acontece depois de um longo período é uma escassez de alimentos. Eles têm dificuldade de sobreviver nessa terra, então eles migram novamente, eles procuram um lugar mais favorável. E é o período em que eles chegam no Egito. Eu já até citei isso quando nós conversamos sobre a história do Egito. Eles chegam no Egito no momento em que o Egito não estava sendo dominado pelos povos egípcios, e sim pelos Hicsos. Os Hicsos, lá no Médio Império, eles invadiram o Egito e tomaram o governo. Então, eles começaram a dominar a região do Egito e foi justamente o período que os hebreus chegaram e foram pacificamente acolhidos pelos Hicsos e passaram a viver nessa região. Mas depois de um certo tempo, os povos egípcios tomaram novamente o poder dos Hicsos, expulsaram os Hicsos e os hebreus ficaram como inimigos dos povos egípcios e se tornaram seus escravos. Então, nós temos um longo período de escravidão dos povos hebreus por meio dos povos egípcios. Precisamos deixar claro que os hebreus não foram escravizados pelos Hicsos, que os hebreus foram escravizados pelos egípcios.
Depois de um longo tempo de escravidão, surge um grande personagem nessa história, que é Moisés, que vocês já devem ter ouvido falar, inclusive. Moisés recebe um chamado de conduzir novamente o povo hebreu à terra prometida, que é a terra de Canaã. E quem era Moisés nessa história? Na verdade, Moisés não sabia, mas lhe foi revelado que ele pertencia ao povo hebreu, ele na verdade era membro desse povo. Quando criança, para salvar a vida dele, justamente por perseguição dos egípcios, a mãe de Moisés teria o colocado em uma cesta, colocado no rio Nilo, e ele teria sido salvo por uma princesa do Egito. E foi criado como um príncipe no Egito. E quando ele descobre, quando isso lhe é revelado, segundo a história, ele recebe também essa missão de libertar o povo da escravidão e de conduzir, na verdade, de reconduzir esse povo novamente para a terra prometida, que é Canaã. Então ele tem a missão de salvar esse povo dessa escravidão de tantos anos. Eles eram extremamente escravizados no Egito. E era um trajeto bem longo até chegar à Palestina, tanto que isso vai durar em torno de 40 anos, segundo o que narra a Bíblia Sagrada. E Moisés recebe essa missão e faz isso. Toda essa história da peregrinação do povo hebreu em direção a Canaã, que é a terra prometida por este Deus, ela é contada no livro do Êxodo, que justamente significa saída. E como eu disse para vocês, é um processo muito longo, dura aí em torno de 40 anos, como narra a Bíblia Sagrada, e no meio desse processo todo, várias histórias aconteceram, como por exemplo, Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos, que na verdade, para eles é tido como um código de moral religiosa, e eles seguem isso fielmente depois. Mas enfim, entre tantas histórias, nós temos uma que marca, que é a passagem do Mar Vermelho, quando Moisés, obviamente, eles fugiram do Egito e foram perseguidos pelos soldados egípcios. Então, durante muito tempo, os hebreus fugiram e foram perseguidos pelos soldados egípcios. E no Mar Vermelho, conta-se, segundo a narração bíblica, que Moisés teria aberto o Mar Vermelho e eles puderam atravessar. E depois que os povos hebreus atravessaram o Mar Vermelho, o mar novamente volta à sua água normal, o seu curso normal, e aí teria afogado alguns soldados egípcios, e eles teriam seguido a viagem para a Terra Prometida. Então, assim, é uma história muito longa e que muitas coisas acontecem nesse trajeto de 40 anos, o que na verdade não é tão importante aqui para o conteúdo histórico, mas a gente acompanha toda essa história minuciosa no livro do Êxodo na Bíblia, que inclusive é a Bíblia Sagrada a principal fonte para o estudo dos povos hebreus. Essa peregrinação até a Terra Prometida, ela dura em torno de 40 anos, como já foi dito. Então, é um processo muito longo. Mas Moisés, que é a pessoa que vai encaminhar o povo escolhido até Canaã, ele morre antes de chegar na Terra Prometida, como narra o livro do Êxodo. Então, ele chega a avistar a Terra Prometida, mas ele morre antes, e quem termina de conduzir o povo é o seu sucessor, que é Josué. Então, assim, a gente vai voltar um pouquinho para que vocês entendam. O primeiro homem que recebeu o chamado para conduzir o povo hebreu até a Terra Prometida foi Abraão, primeiro patriarca. Inclusive são 3 os principais patriarcas, que é Abraão, Jacó e Isaac. E Abraão conduz até a Terra Prometida, e depois de um tempo na Terra Prometida, os hebreus começam a passar dificuldades, porque existe escassez de alimento. E por volta do ano de 1750, eles saem de Canaã e vão para o Egito, onde serão escravizados pelos povos íxons. No Egito, existe um outro chamado, agora do profeta Moisés. Moisés é o principal profeta da história dos hebreus, para reconduzir esse povo à terra de Canaã. E ele faz isso, mas não chega a de fato pisar na terra prometida, porque vai falecer antes, e aí o seu sucessor é Josué. Foi fácil?
também conquistar essa terra, chegar e se fixar nessa terra, não, porque essa terra já estava habitada pelos filisteus, um dos povos que habitavam essa terra eram os filisteus, e eles entraram em conflito para poder ocupar essas terras. Mas, de fato, houve a ocupação da terra prometida, e essa história termina com os hebreus chegando, de fato, na Palestina, na terra de Canaã. Nós falamos até agora Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, e não mencionamos nome de mulheres. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o papel das mulheres entre os povos hebreus, mas que isso vai se estender para todas as civilizações antigas. As civilizações que nós estudamos até agora, elas eram civilizações patriarcais, assim como os hebreus também eram. Então, assim, a mulher ela tinha um papel muito secundário nessa sociedade. Ela não tinha um papel importante, ela não era criada para assumir, por exemplo, um cargo político ou fazer a liderança de um povo. Não existia isso. A mulher ela era criada para ser dona de casa, educar os seus filhos. Então, o papel da mulher, ele era exclusivamente doméstico, tá certo? E o que não é uma exclusividade dos hebreus. Por quê? Porque todas essas civilizações que vocês estudaram, elas eram civilizações patriarcais. A mulher ela tinha um lugar mais secundário dentro do campo social, com exceção talvez do Egito, porque aí nós vamos ter algumas rainhas, por exemplo, como é o caso de Cleópatra, que vai se tornar rainha no Egito, e a mulher é um pouco mais valorizada no Egito. Mas essas sociedades antigas, elas são patriarcais e os hebreus não são diferentes. Então, a mulher ela tem um papel dentro dentro da história dos povos hebreus, ela tem um papel secundário, porque é só exclusivamente para a questão doméstica. Ela é criada para se casar, para ter filhos, para assumir um lar, mas é muito limitado o espaço onde ela atua, porque é um espaço só doméstico. Os povos hebreus possuíam escravos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, os hebreus eles eram muito mais escravos do que possuíam escravos. A história dos hebreus é uma história de muito sofrimento. Porque quando eles não estão em peregrinação, como vocês podem ver, eles peregrinaram 2 vezes até a Terra Prometida. E tudo isso custou muito aos hebreus, tanto que, conduzidos por Moisés, eles chegam a passar 40 anos em peregrinação. Antes disso, eram escravizados no Egito. Depois, ainda que chegam na Terra Prometida, existe uma outra história bem longa, em que eles vão ser escravizados novamente, eles vão ser presos, que aí nós vamos estudar o cativeiro da Babilônia. Então, assim, existe uma história de muito sofrimento entre os hebreus, mas esse povo também escravizava. Só que era uma escravidão um pouquinho diferente. Eram escravos entre os povos hebreus. Os próprios hebreus, que não pagavam as suas dívidas, e isso era uma cultura, era uma questão cultural da antiguidade, a gente sabe disso já. Era uma pessoa entre que fazia parte do grupo dos hebreus, dos povos hebreus, mas que ou havia cometido crime ou não tinha pago suas dívidas, e aí era reduzida a condição de escravo. E os estrangeiros que perdiam uma guerra contra os hebreus, eles eram exilados e aí eram considerados como escravos, mas podiam tanto se converter à religião dos hebreus, ao judaísmo, que é uma religião monoteísta, como eles podiam se casar com pessoas do grupo dos hebreus. Então, era uma escravidão diferente por isso, porque a escravidão mais radical cabia a outras civilizações da antiguidade. Não era o caso dos hebreus. Os hebreus eram mais light em relação a essa escravidão de um trabalho forçado. Não existia tanto isso entre os hebreus. Mas, como eu disse a vocês, é muito mais fácil estudar os hebreus quando eles são escravizados do que quando eles escravizam. Os povos hebreus, eles tinham a seu favor a região da Palestina, o Rio Jordão, que favorecia muito a agricultura. Então, assim, o que os rios Tigre e Eufrates eram para os mesopotâmicos, assim como o rio Nilo era para os povos egípcios, era o Rio Jordão para os povos hebreus. A agricultura lá acontecia graças ao favorecimento que o Rio Jordão
podia dar a estes povos em relação aos recursos naturais. Mas como eu disse a vocês, a economia dos hebreus ela não pode ser considerada, não pode ser baseada somente na agricultura, mesmo que a agricultura a essa época fosse a principal fonte de alimentos, fosse a principal fonte de sobrevivência. Mas os hebreus, eles também habitavam uma região mais desértica, porque a região da Palestina ela é um pouco desértica. Então, assim, muitos não estavam próximos ao Rio Jordão. O Rio Jordão ele era usado exclusivamente como a parte da agricultura e da pesca, e alguns viviam do pastoreio. Então, pastoreio e agricultura é a base da economia dessas populações, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro em relação a essa primeira parte do conteúdo dos povos hebreus. Vocês vão fazer agora uma atividade sobre isso, e qualquer dúvida, eu sou sempre acessível.